Boa noite a todos. Nós estamos iniciando um pouquinho antes o nosso encontro para fazermos o sorteio de alguns brindes que foram destinados pelos patrocinadores. Então, nós já temos uma relação de nomes aqui e vamos fazer aqui pelo sorteio rápido, de 1 a 64. E aí, o primeiro prêmio, o primeiro brinde, não, bote na tela. Mas para poder colocar, Henrique, do lado. Mais rápido, digo. Então, pronto, deixa os dois. Pronto, uma igreja de portas abertas, uma oferta da Paulinas Editora. E o número 30 da nossa relação, o sorteado é José Glauco Teixeira Lins Filho. José Glauco Teixeira Lins Filho. O segundo brinde a ser sorteado, também das edições paulinas, o CD Trinca Brasil e o livro Análise Narrativa da Bíblia. Número 62. Pode baixar. Vilmar M. Silva. Cadê o livro? Agora uma Bíblia Sagrada, edição família da editora Vozes. O número 28. Jairo Azevedo. Nós agradecemos as editoras que fizeram a entrega desses brindes e nós vamos fazer um encaminhamento para as pessoas sorteadas. O próximo sorteio, Bíblia Pastoral da Paulus, o número 26, Irmã Renata Alves Lisboa. Nós temos agora uma jarrinha decorativa que foi doada pela FTD. O número 24, Heloísa Maria Silva Moura dos Santos. Heloísa Maria Silva Moura dos Santos. Nós temos também 2 livros do irmão Marcelo Barros, que participou conosco ontem. Então, o primeiro livro, com a dedicatória do Marcelo Barros, será para o número 16. Eliomar Adriano. Eliomar é professor aqui, próximo à nossa capela, né? E é uma catequista de Camaragibe. Parabéns, Eliomar. O outro livro, também do Marcelo Barros, será para o número 12. Tem aqui o e-mail, mas Denise
MSC Morra. Mas ela tem também o celular, nós vamos fazer a entrega. Aqui nós temos 4 ícones do Sagrado Coração de Jesus, cruzes do Sagrado Coração de Jesus, que é o espaço onde nós estamos fazendo a nossa live. O sorteado, a cruz, né? Já nos reporta aqui o número 33, que geralmente nós associamos, a idade de Cristo. Então, quem ganhou essas cruzes foi Juliana Maria dos Santos. Nós faremos depois a entrega e vamos fazer o contato. Certo? Pronto, e finalmente, uma bolsa com kit da Faculdade Imaculada Conceição do Recife. O número 56. Risonilda da Costa Gomes. É a nossa sorteada. Nós vamos agora passar alguns vídeos dos nossos apoiadores, do apoio institucional, e 7h30 iniciaremos com a noite de hoje da nossa Semana Bíblica. Seja amigo da palavra, seja amigo da palavra. Vamos ler, vamos ouvir e viver a palavra. Vamos ler, vamos ouvir e viver a palavra. Seja amigo da palavra. Imagine um mundo onde você possa contar com gente que se dedica a fazer o seu mundo melhor. Gente que está presente quando você precisa de apoio, de confiança, de motivos para acreditar. Imagine contar com pessoas que te estendem a mão diante de seus maiores desafios e que se alegram com cada uma de suas conquistas. Pessoas que te compreendem porque compartilham com você os mesmos ideais e a mesma missão. Pessoas que pensam além, por você, e que estão sempre atentas aos novos ventos, às mudanças inevitáveis, às estações que se sucedem, os engenhos do tempo. Pessoas que reduzem suas dúvidas e multiplicam suas conquistas. Pessoas que sabem que a vida não é só o vai ou o vem, mas o vai e vem que nos leva para o lá dos nossos planos e para o cá da nossa realidade. Imagine contar com pessoas que te ajudam a transformar o não em sim, as incertezas em possibilidades, os desafios em novos caminhos. Pessoas que caminham ao seu lado, mesmo quando o mundo impõe novas e inesperadas barreiras. Essa gente parceira, flexível e humana, atende por um nome: FTD Educação. Conte com a gente. Conte com a gente. Conte com a gente. Conte com a gente. Conte com a gente sempre.
O livro do Deuteronômio diz: a palavra de Deus está ao seu alcance, está em sua boca e em seu coração. A editora Paulus tem como missão fazer com que a palavra de Deus esteja sempre ao seu alcance e do maior número possível de pessoas. Por isso, temos sido ao longo das décadas editora de referência na publicação da Sagrada Escritura no Brasil. Dentre as versões que publicamos destacam-se a Bíblia Pastoral, conhecida pela fidelidade aos originais e pela linguagem acessível e atualizada, e a Bíblia de Jerusalém, que é apontada por teólogos e biblistas como a melhor edição da Sagrada Escritura para estudo e aprofundamento. Ambas estão em sintonia com os estudos bíblicos mais recentes e estão disponíveis em diversos modelos. Conheça nossas Bíblias e também o vasto catálogo de livros para estudo bíblico. Ligue 0800 16 40 11. Visite uma das nossas livrarias ou acesse paulus.com.br. Então, boa noite a você, seja muito bem-vindo, bem-vinda a esta nossa noite, desta semana bem especial, a terceiro dia da nossa Semana Bíblica da Arquidiocese de Olinda e Recife, e nesta Semana Bíblica de um jeito bem diferente, bem especial, ao mesmo tempo que estamos distantes, estamos próximos, graças à tecnologia. E você que está chegando agora, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E aí pode aí também se identificando, dizendo de onde você é, de onde você está. E nesta noite, eu sou Antônio Júnior, sou colaborador Paulinas, da editora Paulinas de Recife, e estou aqui para, juntamente com todos, a gente partilhar e, de fato, conduzir nessa noite e descobrirmos que vale a pena sermos amigos da palavra e, sobretudo, neste tempo de pandemia, que a palavra nos dá força e nos dá coragem para enfrentar esses desafios.
E nessa noite, o tema é bem especial, como tem sido também todas as noites. Essa semana foi preparada especialmente, né, para você, para que a gente possa ter essa intimidade com a palavra, para que a gente possa conhecer e se aprofundar na proposta da igreja para o mês da Bíblia deste ano, que é o livro do Deuteronômio. E nesta noite nós temos como tema: quando em teu meio houver um pobre, não endureças o coração. E aí esse trecho, né, esse texto é inspirado, né, retirado de Deuteronômio capítulo 15, né, do versículo 7 a 11. E aí nós vamos se debruçar sobre, né, essa temática de hoje. E quem vai nos ajudar, né, são duas pessoas especiais que já têm essa intimidade com a palavra. E aí nós teremos, né, a presença, né, já estamos com a presença de Dom Paulo Jackson, que é bispo da Diocese de Garanhuns, do nosso regional Nordeste 2, e é presidente, né, do nosso regional Nordeste 2 da CNBB, e é mestre em exegese bíblica, doutor em teologia bíblica, e muito, né, sua intimidade com a palavra vem aí já com, né, o tema, o seu lema episcopal, em verbo tu, na tua palavra, né, inspirado aí em Lucas. E temos também a irmã Isabel Patuso, ela é religiosa da Congregação das Missionárias da Imaculada, né, o PIME, e que faz parte, né, desse projeto missionário, e ela é assessora da CNBB Nacional, da Comissão, né, Bíblica da CNBB Nacional. E é interessante que a irmã Isabel, na sua trajetória, ela vem, né, com essa grande caminhada missionária, e agora assume, né, essa missão junto à CNBB em nos ajudar a caminhar melhor na palavra. Então, a gente deseja muito boas-vindas, né, aos nossos assessores que irão nos ajudar nesta noite. E para a gente iniciar, claro, nós precisamos ouvir o que é que a palavra tem para nos dizer hoje, né, que vai nos inspirar nesta nossa caminhada. Então, lá do livro do Deuteronômio, capítulo 15, versículos de 7 a 11, vai nos dizer: quando houver um pobre em teu meio, que seja um só dos teus irmãos, numa só das tuas cidades, na terra que Yahvé teu Deus te dará, não endurecerás teu coração, nem fecharás a mão para com este teu irmão pobre. Pelo contrário, abre-lhe a mão, emprestando o que lhe falta, na medida da sua necessidade. Fica atento a ti mesmo, para que não surja em teu coração um pensamento vil, como o dizer: eis que se aproxima o 7º ano, o ano da remissão, e o teu olho se torne mau para com o teu irmão pobre, nada lhe dando. Ele clamará a Yahvé contra ti, e em ti haveria um pecado. Quando lhe deres algo, não des com má vontade, pois em resposta a este gesto, Yahvé teu Deus te abençoará em todo o teu trabalho, em todo empreendimento da tua mão. Nunca deixará de haver pobres na terra. É por isso que eu te ordeno: abre a mão em favor do teu irmão, do teu humilde e do teu pobre em tua terra. E aí, esse capítulo 15 é que justamente vai inspirou o lema deste ano, do mês da Bíblia, né, que é o livro do Deuteronômio: abre a tua mão para o teu irmão. E o encontro de hoje, né, nesse dia de hoje, nós vamos, o que vai nos ajudar a nos conduzir, nós temos retirado do subsídio, né, do mês da Bíblia, né, editado pela Paulinas, editora, né, onde a gente vai nos ajudar e nos conduzir nas reflexões. Para a gente iniciar, claro, né, dando continuidade a esse nosso, né, depois de ouvirmos a palavra de Deus, né, nós convidamos Dom Paulo, né, que vai introduzir esta nossa noite, né, essa nossa temática. Então, boa noite, Dom Paulo, seja muito bem-vindo. É uma alegria muito grande contar com sua presença, especialmente para nós, paulinas, que já temos uma história de parceria na diocese, na parte de formação catequética, da comunicação,
Então é uma alegria muito grande poder contar com a sua presença nessa noite. Boa noite, Antônio. Boa noite, irmã Isabel. Que alegria, a gente sempre se encontra nas reuniões da comissão da CNBB. Saúdo também José Carlos, não sei como ele vai traduzir isso em Libras. Deus abençoe o seu trabalho tão bonito. Quero saudar também a Delson, que me fez o convite para participar com vocês desta noite. Eu não sei ainda muito bem como vai ser a dinâmica, mas eu vou dizer o que eu pensei, e como nós não tivemos oportunidade de compartilhar como seria, eu e a irmã Isabel, mas a gente vai se ajudando mutuamente. Mas eu pensei o seguinte, começar apresentando um pouco o contexto histórico do surgimento do livro do Deuteronômio, compreender um pouco o processo histórico do surgimento desse livro. Depois, tratarmos um pouco de algumas temáticas teológicas e, por último, eu e a irmã Isabel, nós entraríamos no texto bíblico propriamente dito que nos é proposto. Então, eu gostaria de começar, porque eu vi as noites de ontem e de antes de ontem, e me parece que ainda não foi feita essa contextualização histórica suficientemente. Já foi dito muitas vezes aqui, ontem eu vi, por exemplo, que o diácono Sérgio e o irmão Marcelo muitas vezes falaram sobre isso. Então, o Deuteronômio passou por um longo processo, uma caminhada muito grande de composição. É um livro, aliás, como vários livros da Bíblia. Se você pegar o livro dos Salmos, se você pegar o livro de Provérbios, se você pegar o livro do Deuteronômio, é um longuíssimo processo de composição que dura décadas e até séculos. Então, há muitos momentos históricos dessa composição do livro. No seu processo da redação final, na forma como nós temos hoje na Bíblia, o Deuteronômio é um discurso de Moisés, e Moisés o profere nas estepes de Moabe, ou nas planícies, chamemos os campos de Moabe. Então, do outro lado do Rio Jordão, ainda antes de entrar na terra da promessa, Moisés, então, profere esse discurso, e o livro do Deuteronômio, na sua redação final, é como se fossem 3 discursos de Moisés. No meio do segundo discurso está o chamado Código Deuteronômico, e no final, nos capítulos 33 e 34, estão as bênçãos e a narrativa da morte de Moisés. Mas o que eu quero mesmo fazer um pouquinho com vocês é que vocês compreendam, sobretudo, a relação entre o livro do Deuteronômio e o período do reinado do rei Josias. Vamos acompanhar, então, um pouco esse processo. Ora, no século VIII, o Império Assírio dominava Israel. E aí, no ano de 721, o Reino do Norte, nesse momento, a nação estava dividida em 2 reinos, o Reino do Norte, chamado de Israel, a capital Samaria, o Reino do Sul, chamado Judá, a capital Jerusalém. Em 721 a.C., o Reino do Norte foi destruído pela Assíria. A cidade capital, que era a Samaria, foi destruída, foi incendiada. E depois da destruição do Reino do Norte, muitos levitas do Reino do Norte vieram para Jerusalém. E trouxeram consigo, procuraram refúgio, digamos assim, em Jerusalém, mas levaram consigo as tradições sagradas do Reino do Norte, das tribos do Norte, as tradições do santuário de Dan, do santuário de Betel, do santuário de Gilgal, do santuário de Siquém. Então, muitas tradições importantíssimas do Reino do Norte vieram
e foram compartilhadas em Jerusalém com o Reino do Sul. Então, entre estas tradições estavam também uma parte de leis que farão parte daquilo que se chamará de Código Deuteronômio. Mas atenção, as leis que estão no Deuteronômio passam por um longo processo de tradição oral, um longo processo de início de escritura dessas leis, até que se estabelece minimamente aquilo que se convencionou chamar o miolo do livro do Deuteronômio, que são os capítulos 12 a 26, o Código Deuteronômio. Então, para a gente não imaginar que alguém entrou no seu escritório, ligou o ar-condicionado, ligou o computador e começou a escrever as leis deuteronômicas. Não é assim que funciona a vida. Então, as leis são fruto de um processo longo, nasce nas famílias alargadas, que são os clãs, nas relações tribais. A vida, a estrutura social de Israel é muito baseada nessa família alargada. Surge, então, um direito que podemos chamar de direito consuetudinário, ou seja, os costumes que vão sendo trabalhados, que vão sendo exercitados no seio das famílias, no seio das aldeias, no seio dos clãs e das tribos. Então, passam por um longo processo de elaboração. 100 anos depois, houve uma grande crise para o Império Assírio. Um imperador babilônico, chamado Nabopolassar, vence os assírios. E aqui eu quero que vocês prestem bastante atenção. A Babilônia vence a Assíria, portanto, a Assíria entra em declínio, entra em crise, como faz o professor de Libras, que aí está o intérprete de Libras. Então, a Assíria entra em declínio, entra em crise. Mas a Babilônia ainda não tinha subido precisamente, não tinha conseguido a hegemonia, digamos assim. Então, nós temos um momento de vácuo de poder, um momento de vazio de poder. A Assíria já não tem mais poder e a Babilônia não tem poder ainda suficientemente. O Egito também ainda não entrou no jogo, na briga pelo poder nesse momento. Vocês certamente hão de convir que Israel é uma nação muito pequena, pequenininha. Desculpando a expressão, Israel está entre cachorros grandes. No norte, a Mesopotâmia, às vezes a Assíria, às vezes a Babilônia. No sul, o Egito. O rei Josias, então, percebeu que havia um vazio de poder, havia um vácuo, e ele, então, imaginou que essa fosse a ocasião propícia para uma tentativa de restabelecer a unidade entre o Reino do Norte e o Reino do Sul. Criar a ideia de um grande Israel, o inteiro Israel, o todo Israel, como muitas vezes se diz no livro do Deuteronômio. Então, Josias pensou numa grande reforma da legislação, reforma do modo como se praticava a justiça, reforma do próprio templo, a organização e a centralização da nação em Jerusalém, a unificação do território. Portanto, é uma reforma política, uma reforma religiosa, uma reforma legal, uma reforma jurídica, uma reforma baseada também no monoteísmo, na unidade de um único Deus. É uma longa reforma proposta por Josias, foi aprovada e foi apoiada pela profetisa Hulda. E essa reforma tem ligações com aquilo que é o miolo do livro do Deuteronômio. Deuteronômio, do capítulo 12 ao capítulo 26. Então, veja, uma única nação, um único território, um único trono, a cidade de Jerusalém como sede da unidade do território, um único Deus, um único templo, um único sistema de leis, mas também uma única concepção de solidariedade e de ética fundamentada na justiça social. Isso é muito importante para compreender o livro do Deuteronômio. Isso é a base
da reforma do rei Josias. Então, o livro do Deuteronômio, no ano 622 a.C., está vinculado a esse momento da reforma do rei Josias. É bem verdade que, como disse ontem o professor Sérgio Cezino e também o irmão Marcelo, no período do exílio babilônico, o livro do Deuteronômio passa por outro momento importantíssimo de reflexão, e no momento do pós-exílio, quando Israel retorna do exílio, ou parte de Israel que estava retorna do exílio, é outro grande momento de releitura. A propósito, muito bem explicado ontem pelo professor Sérgio, o nome Deuteronômio, literalmente segunda lei, na verdade é muito melhor pensar numa nova cópia da lei, uma releitura da lei, uma atualização da lei. Então, do mesmo jeito que havia acontecido a primeira aliança no Monte Sinai, no deserto, agora Israel está nos campos de Moabe, nas estepes ou nas planícies de Moabe, antes de entrar na terra da promessa. Vocês podem pensar também no período do pós-exílio, o retorno e o reingresso nessa terra. E a grande pergunta, então, é pelo hoje de Deus. O livro do Deuteronômio quer nos ajudar a refletir sobre o hoje de Deus. Então, a renovação da aliança, a renovação da lei, essa nova lei para a qual Israel é convidado, na verdade é um modo de dizer, naquele momento, ali, às vésperas da entrada na terra, nas estepes de Moabe, Israel é convidado a selar uma nova aliança, renovar a aliança com o Senhor. Isso é uma leitura para que nós, em qualquer tempo da história, por exemplo, no pós-exílio, depois do exílio babilônico, Israel se espalhou por todas as regiões. A esse fenômeno se chama de diáspora. A palavra diáspora significa dispersão. Então, nós tínhamos colônias judaicas no Egito, colônias judaicas na Mesopotâmia, colônias judaicas na Síria, colônias judaicas na Ásia Menor, na Grécia, em Roma. Em todo canto tinha presença de judeus praticamente. A grande pergunta, então, como é que os judeus vão viver nessa diáspora? Como é que os judeus vão viver nessa dispersão? Então, o livro do Deuteronômio servirá como uma grande inspiração para que, em qualquer lugar onde Israel se encontre, é a ocasião de renovar a aliança com o Senhor, de celebrar uma nova aliança. É o hoje salvífico de Deus. É o momento de viver dessa intimidade, da aliança com o Senhor, fundamentada numa palavra de vida que ilumina e que atualiza a presença de Deus que caminha com o seu povo. Eu quis, então, fazer esse primeiro momento de grande contexto histórico para a gente compreender os hojes de Deus na história do seu povo. Eu passo a palavra agora à irmã Isabel, para ela também dizer uma palavra introdutória, e depois eu posso retornar, porque eu quero também retomar algumas temáticas teológicas muito importantes do livro do Deuteronômio. Retribuo a saudação, Dom Jackson. A gente, de fato, está tão longe, mas estamos nos encontrando sempre. Eu agradeço ao convite por estar aqui essa noite, né, pela Comissão de Animação Bíblica da Pastoral da Arquidiocese de Olinda, Recife, e todos os técnicos, todas as pessoas que estão aí nos ajudando e proporcionando este momento de aprofundamento. Então, foi bem colocado, Dom Jackson, a introdução que o senhor nos faz esta noite, e isso nos faz perceber o quanto, para Israel, em todos os momentos diferentes da sua história, buscar se inspirar no Decálogo foi extremamente importante. Todo esse esforço, né, ao longo da sua história, foi se encontrando com uma nova configuração social, com novos desafios, e o tema, né, específico dessa noite, o cuidado com o empobrecido. Isso tem muito a ver com a sua história. Israel, que nunca perdeu de vista que o Senhor, quando lhe chamou do Egito, deu uma terra, ele deu diretivas. O nosso Deus é um Deus tão amoroso, ele não somente liberta
e abandona o seu povo sozinho no deserto. Não. Ele retira da escravidão, ele caminha com seu povo e ele dá as diretivas importantes para que esse povo tenha uma vida digna e que a saída da escravidão não seja simplesmente geográfica. E por isso que o Deuteronômio é um livro extremamente importante. Entre erros e acertos, Israel sempre buscou se inspirar no Decálogo, atualizando para os novos problemas. E o texto que nos foi colocado para esta noite é o cuidado com o empobrecido. A da gente fazer uma distinção, né? O que é pobre e o empobrecido. Para Israel eram dois conceitos diferentes. Ebion, que era a palavra para empobrecido, ele retrata realmente o empobrecimento que vem com a monarquia, com o exílio, com o pós-exílio, né? Quando Israel saiu do Egito, todo mundo estava numa mesma classe social, eram escravos. Eles viveram por um tempo com as 12 tribos, num sistema de partilha, mas com a entrada da monarquia, com o aparato estatal, começa a surgir em Israel novas categorias de pobres que não havia no momento tribal, né? Então, como que Israel vai manter essa identidade? O Senhor foi cuidadoso conosco, Ele nos tirou da miséria, Ele nos escolheu, não porque éramos os melhores, mas porque éramos o povo mais necessitado. Então, Israel tem que manter essa característica, essa identidade. Israel acredita num Deus que é libertador, que é generoso, que é amoroso, que deu a terra a todos, para que todos tivessem vida em abundância. Então, Israel, ele tem que ter uma identidade de acordo com o seu Deus na sua prática. Então, o cuidado com o empobrecido, nesse sentido que eram vistos como pessoas, quem se tornou pobre, não tinha em Israel esse preconceito, dizer o pobre está na miséria porque não se esforça, porque não lutou por isso, esse preconceito que vemos na nossa sociedade atual. Não, o empobrecido é alguém que tinha uma vida digna, mas que ele se encontrou em situações tão adversas que ele perdeu a terra, ou ele perdeu a saúde, perdeu a liberdade. Então, Israel, que vem de uma longa tradição, que conhece a sua história, que atravessou o tempo lembrando que foi escravo no Egito, ele é uma sociedade, como Dom Paulo disse, pequena, ameaçada por impérios enormes ao seu lado, mas Israel tem uma identidade. Os mandamentos não é uma doutrina que apenas tem que ser conhecida com palavras, né? Os mandamentos, eles têm que se tornar em práticas solidárias. Então, é importante a gente ter isso, que Israel, ele tinha essa concepção, que não era se orgulhar de cuidar dos pobres, mas era uma obrigação. Era mostrar a identidade do seu Deus. Acreditar num Deus que é generoso, que é compassivo, que chama para a solidariedade. Israel tem que ter práticas condizentes com a sua fé. Então, a Torá, que nós chamamos, né, que é parte do Deuteronômio, como bem lembrado por Dom Jackson, dos capítulos 12 a 26, que é a parte mais antiga, ela remete a várias leis, que acho que vamos estar explorando daqui a pouco, né, várias leis, como que Israel concretamente tomou passos, teve leis que garantisse o cuidado, sobretudo de 3 categorias que aparecem da monarquia adiante, né? Que é o órfão, a viúva e o estrangeiro. É justamente nesse contexto de impérios, de guerras, de migração forçada que vai aparecer o estrangeiro no meio de Israel. E Israel tem que se lembrar, quando estava no Egito, você também era estrangeiro. Então, que não repita mais na sua história de não cuidar de quem está na extrema necessidade. Não sei se podemos passar para o segundo momento. Antônio.
Bom, eu gostaria, antes de entrarmos numa análise mais miúda do texto bíblico que nos é proposto para a noite de hoje, eu gostaria de lhes propor uma leitura do livro do livro do Deuteronômio a partir de 7 temas. Eu não vou elaborar, não vou estender-me na análise, mas se você tiver caderno e caneta, anote aí, por favor. São 7 portas de entrada, são 7 chaves de leitura para a gente compreender o livro do Deuteronômio. Eu diria assim, um primeiro tema importantíssimo no livro do Deuteronômio é a ação divina na história humana. O Deuteronômio, comparado com outras leis da Bíblia, ele tem muitas admoestações, orientações, aquilo que nós chamamos de parêneses, isto é, não são simplesmente leis, são também exortações morais, como se fossem ditas pelo pai para os seus filhos. A novidade é que estas orientações partem exatamente de uma memória da história, partem da ação salvífica de Deus no cotidiano, no hoje cotidiano da vida do seu povo. Então, trata-se de uma verdadeira teologia da história, podemos assim dizer. É um Deus que caminha, é a ação divina na história da humanidade. Não sem motivo, o livro do Deuteronômio trabalha exatamente com essa ideia teológica do hoje. O advérbio hoje não é simplesmente um advérbio cronológico, a hora do relógio, hoje. É o hoje cairológico de Deus. É a atuação salvífica de Deus na história do seu povo. Então, por isso que o tema da bênção também é tão fundamental no livro do Deuteronômio. Porém, aqui já passamos para um outro elemento. Vai depender da fidelidade ou não à aliança com o Senhor. Então, o primeiro elemento, o primeiro tema central no livro do Deuteronômio é essa ação divina na história cotidiana da humanidade. O segundo tema, anote no seu caderno, o dom da terra. No livro do Deuteronômio há uma oposição muito interessante entre o Egito, de um lado, e o deserto, Egito e deserto, de um lado, e a terra da promessa, do outro. Exatamente para dizer, Israel, que foi escravo no Egito, como a irmã Isabel acabou de dizer, Israel que estava na casa da servidão, Israel que esteve no exílio babilônico, Israel que está na diáspora, mas Deus vai cuidando desse povo. Deus guiou esse povo em todas as circunstâncias, em todas as vicissitudes, em todos os sofrimentos, em todas as necessidades. Tão bonita a expressão. Deus cuidou desse povo e o carregou como que em asas de águia. A posse da terra, portanto, é um elemento central no cumprimento dessas promessas de Deus. Um terceiro elemento, anote no seu caderno, a fidelidade às normas e aos estatutos. O livro do Deuteronômio interpreta todos os fracassos de Israel, sobretudo a grande catástrofe do exílio babilônico, como resultado da infidelidade exatamente às normas, aos estatutos e aos preceitos do Senhor. A ruptura da aliança provocou não somente a maior catástrofe da história de Israel, o exílio babilônico, mas, como bem disse a irmã Isabel, a ruptura da aliança provoca o esgarçamento do tecido social, a pauperização, o empobrecimento, o endividamento, a escravidão do seu povo. Porque a escravidão não foi somente uma coisa do Egito. Depois da entrada na terra, os hebreus se empobreciam, se endividavam, e para pagar a dívida muitas vezes tinham que escravizar ou o filho, ou a filha, ou a esposa, e às vezes até o próprio dono da família, dono da casa, o patriarca da família. Então, esse processo de pauperização, na interpretação do livro do Deuteronômio, provém da infidelidade
aos mandamentos, às normas e aos estatutos do Senhor. Vinculado a isso, o quarto tema, a aliança. Uma teologia da aliança. O Deuteronômio elabora uma teologia da aliança. Assim como houve a aliança do Sinai, lá do livro do Êxodo, a aliança do Sinai no livro do Deuteronômio é chamada de aliança do Horebe. Então, houve a aliança do Sinai, a aliança do Horebe, ótimo. Mas, como dissemos, a grande missão do livro do Deuteronômio é ajudar Israel a atualizar permanentemente essa aliança. Há uma necessidade de se atualizar esse pacto, essa vinculação com o Senhor nosso Deus. E o livro do Deuteronômio compreende exatamente essa renovação da aliança como uma cópia da lei, ou uma espécie de nova lei doada para a vida do povo. Lá no livro do Êxodo, além do Decálogo, há o Código da Aliança. Aqui no Deuteronômio, além do Decálogo, que está no capítulo 5º, como disse a irmã Isabel, há, sobretudo, o Código Deuteronômico, de 12 a 26. É como se fosse o Decálogo, é como se fosse a Constituição do país, a Constituição de Israel, e o Código Deuteronômico é como se fossem as chamadas leis complementares. É uma reflexão e um alargamento, uma expansão do Decálogo. Quinto tema teológico importante do livro do Deuteronômio. Anote no seu caderno. A concepção de Deus. Como é que o povo, no livro do Deuteronômio, compreende Deus? Por meio de duas mentalidades e duas compreensões. Por um lado, Deus é transcendente, é o totalmente outro, é o Deus Altíssimo. Por outro lado, é o Deus imensamente próximo. Achei tão bonito ontem o irmão Marcelo e o diácono Sérgio Cezino refletiram tanto sobre o amor de Deus. Então, é ao mesmo tempo um Deus grandioso, um Deus transcendente, um Deus altíssimo, mas um Deus tão próximo e tão amoroso para com o seu povo. O Salmo 113, por exemplo, diz uma coisa belíssima. É o Deus altíssimo e transcendente, mas ao mesmo tempo é o Deus que desce e vai ao monturo, vai ao lixo, para tirar o pobrezinho do lixo e fazê-lo assentar-se com os nobres do seu povo. Então, a compreensão de Deus, a noção de Deus no livro do Deuteronômio é fundamentada exatamente nessa grandeza do Deus libertador e, ao mesmo tempo, na pequenez, no Deus que caminha com o seu povo, no Deus que está próximo, no Deus que ama. Sexto tema teológico importante do livro do Deuteronômio. Anote no seu caderno. A fé em Deus e o monoteísmo. Então, é um Deus amoroso, mas é também um Deus ciumento. É um Deus que não admite rivais. É um Deus que quer a exclusividade. É um Deus, e esse é um dos elementos centrais também da reforma de Josias. É bem verdade que aqui houve alguns problemas, porque muitos santuários locais foram considerados como santuários, lugares altos de idolatria, e nem sempre o eram. Mas é bonito perceber que o monoteísmo judaico nasce e se fundamenta um pouco também no livro do Deuteronômio. E, finalmente, o ponto 7, anote no seu caderno, o sétimo tema fundamental do livro do Deuteronômio, a solidariedade e o cuidado com o pobre. De modo tão belo, a irmã Isabel acabou de dizer. Eu gosto sempre, irmã Isabel, de dizer o órfão, a viúva e o migrante ou o refugiado. O livro do Deuteronômio chama ger. A palavra ger, tudo bem, é estrangeiro, mas não pense assim, foi um suíço que veio gastar os seus euros, os seus dólares aqui no Brasil. Não é esse tipo de estrangeiro. O ger é o estrangeiro migrante, é o estrangeiro, digamos assim, refugiado. O grande drama dos refugiados, por exemplo, na Europa, é alguém que está procurando trabalho noutra terra, noutra cultura, que fala outra língua, noutra região. Então, o órfão, a viúva e o migrante, essa tríade, é como que a síntese do pobre, do empobrecido no livro do Deuteronômio. E é um elemento central
eu quis fazer esse percurso teológico exatamente para ser uma porta de entrada para agora, talvez, sempre seguindo a orientação de Antônio, nós podemos agora ler mesmo o texto novamente com mais calma e aprofundarmos com mais cuidado esse texto que nos é proposto para essa noite, tentando compreender o que significa abrir a mão e o coração ao pobre, ao necessitado, nesse contexto do capítulo 15 do livro do Deuteronômio. Antônio, por favor, com você a batuta, você que nos orienta. Pois é, então, depois desse percurso que a gente faz em mergulhar e compreender toda essa contextualização de como nasceu o livro, né, tão bem colocado por Dom Jackson pela irmã Isabel, né, então, é importante a gente, né, para que a gente, antes da gente compreender, né, o texto, é importante que a gente compreenda esse contexto. E aí o contexto vai abrindo os horizontes para a gente entender de fato, né, como o Dom Jackson já pontuou, toda essa questão, né, o que significa abrir o coração, significa endurecer o coração. Então, todas essas palavras fortes, né, onde que se encontra, né, nesse capítulo, que aí nos ajuda até mesmo a pensar como atualizar hoje, no hoje da nossa história, né, e nossa história é tão conturbada diante de tudo isso que está aí, que se coloca para a gente, né. Então, seria interessante, né? Então, aí eu perguntaria, né, a Dom Jackson, né, e a irmã Isabel, né, como é que a gente pode contextualizar mais ainda esse código, né, o significado do que nós chamamos do Código Deuteronômico, né, para o povo da Bíblia, e aí já puxando também para o hoje da nossa história, como é que a gente pode vivenciar dentro, né, da nossa história toda essa situação, né, do mandamento de abrir a mão, de estender a mão, junto com os pobres, né, com os empobrecidos, como a irmã Isabel colocava. Então, seria importante a gente pontuar essas questões e até como podemos contextualizar, né, e entender melhor, né, essa perícope, né, do Código Deuteronômico. O que seria esse código para o povo da Bíblia, né, e também para nós hoje. Irmã Então, Isabel... Eu vou dar Irmã Isabel, quer começar? Primeiro? Isso. Então, já no texto que foi nos apresentado hoje, ele começa dizendo, né, a cada 7 anos fará a remissão. Então, o povo da Bíblia, ele tomou medidas, assim, bem concretas para ajudar o pobre. Uma delas era, a cada 7 anos, quem havia perdido a terra ou por circunstâncias adversas tinha se tornado escravo, no ano da remissão, todas as dívidas eram perdoadas por completo. Se a pessoa tinha perdido a terra, era devolvido a ela, se havia perdido a liberdade, era devolvida, né, a sua liberdade plena. Então, essa era uma das leis que tinham que ser cumpridas. Então, qualquer pessoa que havia perdido algo de precioso e se colocado na extrema necessidade, nesse ano se perdoava a dívida e se restituía aquilo que a pessoa havia perdido. De um modo geral, era a terra, eram empréstimos, né? Por conta de situações de extrema carência, a pessoa, quando não tinha o que vender, vendia a sua liberdade, se tornava escravo do outro e se deixava explorar. Mas no final de 7 anos, então essa lei da remissão que é dita aqui, era algo que era extremamente necessário e que era cumprido. Israel colocava em prática. Realmente era esquecer tudo. Mesmo que a pessoa não tinha conseguido pagar, em 7 havia o perdão total das dívidas. Então, essa era uma lei que veio implementar, porque então a pessoa, o que adoeceu, perdeu um ente querido, teve um contratempo nas colheitas, né, perdeu sua terra, então havia o perdão a cada 7 anos. Uma outra lei importante que surge é o dízimo trienal. A cada 3 anos, né,
na grande colheita, aquelas pessoas que tinham a graça de ter a terra, de ter os bens, ele colhia e levava o dízimo para os pobres, deixava na porta da cidade, né? À vontade, não era ali controlado. E as pessoas podiam se aproximar e levar desses frutos para si. A lei do respigar que acontecia a cada colheita, independente do que fosse, né? A lei é extremamente importante, porque Israel tinha essa consciência, né? O empobrecido, ele tem direito a uma vida digna, a ter meios de sobreviver. Então, quando a colheita estava pronta para começar, né, nós sabemos que numa colheita, num campo, né, não todos os frutos amadurecem de uma única vez. Então, quando os frutos, de um modo geral, já estavam prontos, se fazia a colheita. Aquele fruto que não estava ainda bom, que ainda estava verde, o dono da terra não deveria voltar a colher, porque aquele pertencia ao pobre. E se ele esquecesse feixes, ou feixes de colheita caísse, aquele era do pobre. Então, Israel vai criando uma série de leis para realmente assistir e proteger os vulneráveis da sua sociedade. Como diz o texto aqui, mesmo que se houvesse um único pobre no meio deles, ele deveria ser cuidado. As festas sagradas também estão muito vinculadas aos períodos de colheitas, né? Onde se levava as primícias. Deus não precisava dos alimentos, quem precisa são as pessoas, né? Então, como bem diz o provérbio, quem dá a Deus empresta aos pobres. Então, as festas religiosas tinham um profundo vínculo com essa ética de cuidar do empobrecido. Então, são todas, quando a gente diz o Código do Deuteronômio, são todas essas leis complementares que elas eram observadas estritamente e colocadas em prática justamente com ações bem concretas para cuidar do pobre, né? Então, assim, a liturgia não estava desligada da vida, o dízimo não estava desligado desse cuidado com o pobre. Então, Israel teve esse cuidado. Cuidar do pobre não era um discurso, tinha que ter leis concretas que ajudassem, né? E como era uma sociedade agrária, então o tempo das colheitas era o tempo da partilha. Então, era esse momento de realmente abrir a mão. A terra, e o texto do Deuteronômio vai dizer sempre da bênção. Que é essa bênção? Todos os anos, quem tinha terra tinha as colheitas. Deus é generoso, a natureza é generosa, ela sempre oferece frutos. Então, era dar com alegria, porque com certeza no próximo ano teria uma nova colheita. Então, são todas essas leis que vai se tornando importantes, sendo implementadas, sendo observadas, sendo colocadas em práticas, para que o pobre não passe por necessidade. Então, tem várias outras leis, eu não sei se Dom Paulo quer comentar, mas essas são, assim, leis muito importantes, que são muito claras aqui, que estão nesse núcleo do capítulo 2 ao 26. Oi, irmã Isabel, de vez em quando a gente esquece que no Antigo Testamento não havia loas, não havia lei orgânica da assistência social, não havia benefício de prestação continuada, não havia pensão, não havia aposentadoria, não havia auxílio emergencial do governo. E o que havia? Havia esse compromisso comunitário de solidariedade, de ajuda mútua, de caridade. Então, estas leis criadas são exatamente para dar a sustentação social e um amparo diante da justiça que provém do Senhor, para que os mais frágeis não padeçam tanto, para que o tecido social não se esgace completamente, inclusive com o perigo de violência e de outras situações várias.
Eu gosto muito de ler o texto que nos foi proposto a partir do versículo 1, Deuteronômio 15, de 1 a 11. Se você puder, por favor, tome o seu texto a partir do versículo 1. Por quê? Como a irmã Isabel disse, faz parte do texto do ano sabático. Ora, e a moldura do texto? Tome, por exemplo, Deuteronômio 15, de 1 a 11. Qual é a moldura do texto? O texto imediatamente anterior, 14, 28 e 29, é exatamente o dízimo trienal. O dízimo para os pobres. Para o levita, para o órfão, para a viúva e para o migrante. O texto imediatamente posterior, 15, de 12 a 15, é exatamente uma lei sobre a libertação do escravo hebreu e também no 7º ano. Então percebam, Deuteronômio 15, de 1 a 11, está emoldurado pelo dízimo trienal, que cuida dos pobres, e pela libertação dos escravos hebreus, que é exatamente o cuidado com os mais pobres. E o texto, o que diz? Fundamentalmente parte da ideia do sábado. Não esqueçam, é o ano sabático, é o 7º ano. O que está por trás? Qual é a lógica que está por trás do texto? O Shabat. E o que é o sábado? O que é o Shabat? Ora, na criação, surge então um tempo sagrado. Que tempo sagrado é esse? O Shabat. Deus trabalhou durante 6 dias, no 7º dia, a criação chega ao seu esplendor máximo. Então, o Shabat de Deus não é somente um dia, não é somente um tempo cronológico, não é um tempo de relógio. O Shabat de Deus é uma experiência de plenitude. Por isso que Jesus trabalhava no sábado. Nesses próximos dias, vamos meditar exatamente esse texto. Jesus reflete, o Filho do Homem é Senhor do sábado. Onde houver uma filha de Deus encurvada, com uma hemorragia contínua de sangue, um cego, um aleijado, um paralítico, um coxo, um leproso, Jesus atua e trabalha para que a criação volte ao seu esplendor máximo. Do ponto de vista da justiça social, onde houver um escravo, Deus quer libertá-lo para que o Shabat de Deus aconteça. Portanto, o Shabat, o sábado escatológico, não é tempo de relógio, é tempo de graça, é o tempo cairológico de Deus. Então, é o dia do repouso do corpo para os trabalhadores, também para os escravos, para o jumento, para o boi. Tem uma dimensão ecológica. É o tempo do repouso também para a própria terra. O Shabat é o tempo da memória, é o tempo da família, é o tempo da resistência. O Shabat é o dia do culto, é o dia do Senhor. Percebam quantas coisas bonitas estão em torno dessa ideia teológica do ano do Shabat. Então, a cada 7 anos acontece o ano da plenitude da graça, o ano do Shabat de Deus. É exatamente a plenitude da criação. Ganhou, então, uma conotação escatológica para além da história contada em dias, meses e anos. Não é simplesmente um dia, é o tempo da graça, é uma experiência. Onde quer que a criação esteja diminuída ou incompleta, precisa acontecer o Shabat de Deus. Onde quer que na sociedade hebreia ou na nossa sociedade hoje haja o esgarçamento do tecido social, a pauperização, o empobrecimento, aqui tem que acontecer o Shabat de Deus. Então, por que versículo 9? Qual é a vinculação entre esse perdão das dívidas, ou tirar o escravo da situação de escravidão, e a terra? Qual é a vinculação? Ora, na concepção do Deuteronômio, Deus é o único dono da terra. Deus é o único rei e suzerano.
Ele é o único rei, portanto, ele é o dono da terra. E ele doa essa terra ao seu povo, ao povo hebreu, para que o povo possa trabalhar nela, viver do fruto do seu suor de modo honesto, mas que, ao mesmo tempo, todos receberam essa terra dele, de Deus, como dom, como presente, como dom gratuito. Portanto, se Deus é o único Pai, se Deus é o único Rei, se Deus é o único dono da terra, ora, todos nós somos irmãos e irmãs. Todos nós somos filhos e filhas desse mesmo Deus. Estamos habitando esta mesma terra. Qual é a nossa tarefa? Cuidar da terra que ele nos deu, para que nenhum filho fique fora, seja excluído, passe necessidade, seja escravizado, entre no processo. O processo era aquele: empobrecimento, endividamento, escravidão. Então, a sociedade vai criando, então, mecanismos, são mecanismos religiosos, teológicos, mas são mecanismos sociais. Então, na concepção bíblica não há desvinculação, não há separação entre a lógica da justiça social e a lógica da fidelidade e do culto do verdadeiro Deus. A idolatria consiste exatamente em romper essas duas coisas. E aí você vai para o templo, para a sinagoga e cultua e louva, etc. Na prática da vida cotidiana é um desastre, totalmente dissociado, separado, o culto separado da justiça. Então, quando a gente toma o texto a partir do versículo 1, veja bem, os versículos 1 a 3. Irmã Isabel já explicou de modo tão belo, a cada 7 anos. Aqui não se sabe muito bem se estava determinado, estabelecido num calendário, ou se, no primeiro momento, era contados 7 anos a partir do momento que houve o empréstimo. Parece que essa segunda coisa é muito mais possível, se bem que o texto caminha na outra direção. Então, há duas interpretações. Pode ser que tenha funcionado. Contamos 7 anos a partir do empréstimo. Outra possibilidade. É o 7º ano já estabelecido num calendário. Não temos todas as clarezas do mundo como Israel, de fato, cumpriu essa legislação, mas o que sabemos é que havia um esforço sincero de cumprir. Certamente, em alguns momentos se cumpriu mais, em outros momentos se cumpriu menos, mas permanece como o grande ideal do cumprimento da justiça e da solidariedade. Então, a cada 7 anos acontece o ano sabático, marcado exatamente pela remissão das dívidas. E assim, a ética do Deuteronômio nos ajuda a compreender que Deus, que é o Pai, que é o Rei, que é o dono da terra, quer que todos os seus filhos e filhas vivam com dignidade, trabalhem com honestidade e vivam o suor do seu trabalho. É bem verdade, e aqui está uma fragilidade do livro do Deuteronômio. Uma fragilidade do livro do Deuteronômio é quando o Deuteronômio fala de irmão ou fala de próximo, está falando do hebreu, está falando do judeu. É bem distinto o estrangeiro, o migrante. Então, aqui, o Deuteronômio ainda há um elemento de fragilidade que não está completamente superado. Veja o versículo 4. Compare o versículo 4 com o versículo 11. Veja na sua Bíblia o que diz o versículo 4. Com efeito, não haverá pobres no meio de ti. Aí o versículo 11 termina dizendo: visto que nunca faltarão pobres na terra onde moras. Então você pode me dizer: ô Dom Paulo, então tem uma contradição grande na Bíblia. Não, meu irmão. Sabe o que é? Os versículos 4 a 6 trabalham com o ideal proposto por Deus. Então, num Israel ideal, caso o povo seja fiel à aliança com o Senhor, caso o povo cumpra os preceitos do Senhor, de fato, nunca haverá pobres no seio da comunidade de Israel. Exatamente porque o povo fiel à aliança com o Senhor é um povo abençoado. É um povo em que há
solidariedade. A comunidade vive deste tecido social baseado na solidariedade, na partilha e na justiça. Então, a bênção consiste exatamente na prosperidade. No versículo 11, exatamente porque Israel nem sempre viveu esse ideal proposto, infelizmente, versículo 11, sempre haverá pobres no meio da comunidade de Israel. Agora, o que é que o livro do Deuteronômio diz para que não haja pobres, não haja necessitados, não haja escravos, para que essa ética, essa justiça social de fato aconteça? O que é que o livro do Deuteronômio propõe? Abre a tua mão, abre o teu coração. A partilha, a solidariedade, a ética do cuidado é exatamente um antídoto. O veneno é o egoísmo. O antídoto para controlar o veneno é exatamente abrir a mão, abrir o coração para partilhar, para buscar a justiça, para buscar a igualdade, para buscar vida para todos os filhos e filhas. Então, nem sempre as coisas acontecem como foi sonhado nos versículos 4 a 6. De modo que muitos hebreus empobreceram, infelizmente. Nesses casos, deve prevalecer exatamente a justiça, a partilha, a solidariedade. Não endureças o teu coração, abre a tua mão para os pobres. Alguns, infelizmente, não queriam mais emprestar. Exatamente pensar, vai chegar o ano sabático, eu emprestei a um pobre, vou perder. O livro do Deuteronômio diz, não te ensoberbeças com este pensamento vil e perverso. Quem pensa dessa maneira, eu não vou emprestar, porque vai chegar o ano sabático e, na verdade, eu vou perder aquilo que emprestei. O livro do Deuteronômio diz, este é um pensamento vil e perverso. É um cálculo mesquinho, e esse cálculo mesquinho toca o coração de Deus, a quem o necessitado apelará. Generosidade, solidariedade são regras básicas da ética do livro do Deuteronômio. Então é muito importante voltar para percebermos o que é o ideal proposto pela teologia do Deuteronômio e o que é o real possível e que foi vivido, às vezes mais, às vezes menos, com certas dificuldades, mas Israel sempre buscou viver o ideal da justiça, da solidariedade, do coração e da mão aberta, para que não haja pobres no meio da comunidade. Muito bem, então a gente percebe o quanto a exigência do Deuteronômio para a sociedade de Israel, no seu tempo, foi fundamental para que, de fato, apresentasse esse desejo de Deus e não haver pobre. É interessante porque nós temos, queria registrar aqui a presença de muita gente que está nos acompanhando, de todo o nosso regional, também de outros regionais. Então, eu queria registrar também da Argentina, da Patagônia, que está também nos acompanhando nesta nossa semana, o pessoal de Tocantins, da Bahia, do Piauí, Teresina, e aí surgindo perguntas. E é interessante a gente perceber, e gostaria que a irmã Isabel desse essa grande contribuição. A gente apresentou aí a sociedade judaica, como o judaísmo faz essa leitura do Deuteronômio. E para nós cristãos, a gente vê a figura de Jesus quando a gente se debruça sobre o Deuteronômio e depois a gente escuta assim, e repete algumas palavras de Jesus, alguns discursos de Jesus, a gente percebe essa sintonia. Então, como é que Jesus concretiza na sua ação, no seu discurso, o Deuteronômio? E também já coloca também como nós, cristãos, podemos concretizar isso. Isso é o fundamento para a nossa vida, como cristãos, como deve ser a nossa leitura do Deuteronômio para concretizar na nossa ação pastoral, como concretizar nas nossas relações sociais e no nosso testemunho como cristão. Isso. Bom, fazendo uma ponte com Jesus, o livro do Deuteronômio ele é muito citado e muito usado por Jesus.
podemos usar muitos textos, mas eu trago apenas um, que é uma parábola. É a parábola do homem rico e do pobre Lázaro. Jesus aqui estava fazendo uma atualização do Deuteronômio, do cuidado com o pobre. Então, ele joga numa parábola dois extremos, né? Um rico que se banqueteia todos os dias, vive uma vida luxuosa, e no portão da sua casa, todos os dias, tem um pobre doente crônico. Ele tinha o corpo coberto de feridas, então era uma pessoa que estava acamada, impossibilitada de ganhar o seu próprio sustento. E Deus todos os dias dava oportunidade para o homem rico fazer a partilha e cuidar do empobrecido. Mas ele nunca enxergou Lázaro na parábola. Ele só vai enxergar Lázaro depois que ele morre. E ainda enxerga o Lázaro como alguém que deve vir aliviar o seu sofrimento, né? Então ele tinha esquecido por completo o espírito do Deuteronômio. E nós sabemos, né, Jesus joga com a parábola justamente para chocar as pessoas e fazer, olha, gente, nós estamos esquecendo de cuidar dos pobres. Eles estão à nossa porta e nós não estamos enxergando. E aí tem toda aquela conversa, né, do rico que vai para o Hades, o Lázaro que vai para o seio de Abraão, e o rico que tenta argumentar e dizer assim, não, mas venha ajudar pelo menos a minha família. E aí, qual é a última palavra que Abraão diz para o rico? Ninguém vai voltar, um ressuscitado não vai voltar, porque lá na terra os teus irmãos têm as escrituras. Tem os profetas, tem a lei e os profetas, tem as escrituras. Então, quem não ouve as escrituras, quem não é solidário, porque não é atento à palavra de Deus, nem vendo uma pessoa que ressuscitou, não vai se converter. Então, Jesus atualiza. As escrituras, elas para ser colocadas em prática. Os pobres, aqueles que estão sofrendo à nossa frente, nós temos que enxergar. E trazendo para o nosso dia de hoje, é trazer essa sensibilidade, né? Nós sabemos que o Estado tem o seu papel, mas aquele pobre que está à minha frente e que a minha comunidade, que eu pessoalmente sou convidado a ajudar, eu tenho que abrir a mão. Porque acho que há um grande perigo hoje, né, sobretudo nesse contexto de pandemia, a gente fechar os números. É 122 mil que morreu, né? Não sei quanto de empobrecimento, e a gente endurece o coração e fica com os números, esquece de ter a sensibilidade, né? Vivemos em momentos assim de polarizações, de discriminações, de colocar as pessoas em rivalidade. Esse não é o espírito do Deuteronômio, esse não é o espírito do Deuteronômio. Acho que em primeiro lugar nós temos que reavivar a nossa sensibilidade, de não ser igual o rico da parábola, que todos os dias o Lázaro estava à sua porta e ele nunca enxergou o Lázaro, né? Eu estou aqui em São Paulo nesse momento, né, de pandemia, e bem próximo da minha casa a gente tem uma situação, um santuário onde é rodeado de pobres, né? E a gente tem tentado nessa pandemia, nós tentamos nos sensibilizar e fazer algo para amenizar esse sofrimento, porque essas pessoas que estão morando na rua, aumentando cada vez mais, né? É um problema social, mas o cristão não pode fechar o coração diante disso, né? Nós não podemos simplesmente delegar ao Estado, ou às vezes até ser contrários, né? Criticar projetos sociais e de governo que auxiliam os pobres. Isso não é coração aberto, isso não é viver o espírito do Deuteronômio. O espírito do Deuteronômio é sentir aquele que está ali na calçada passando fome é meu irmão, e eu devo me importar com ele, eu devo enxergá-lo. A minha reflexão vai por esse lado, né? Eu acho que nós, como igreja, nós também temos o nosso papel de cuidar, não é só delegar ao Estado, às autoridades, mas o pobre que está, né, à nossa frente é alguém que nos chama para a solidariedade. Então, Dom Paulo, tem alguém aqui pedindo a sua bênção, alguém que nos acompanha.
a Kátia. Deus abençoe, Kátia. Uma alegria também ouvir a lista dos estados do Brasil que estão nos acompanhando. Saludos a los hermanos argentinos también, buenas noches, bem-vindos entre nós outros. E eu gostaria de acrescentar uma coisa, irmã Isabel, que eu acho interessante. Eu acho absolutamente lindo e fantástico o livro do Deuteronômio, mas como cristão, tanto do ponto de vista de Jesus Cristo, como do ponto de vista de Paulo, temos que fazer também uma crítica ao livro do Deuteronômio. Uma primeira, o livro do Deuteronômio se fundamenta na bilateralidade da aliança. Interessante, né? O que é a bilateralidade da aliança? Deus é Deus desse povo, esse povo é povo desse Deus. Se esse povo cumprir os mandamentos, decretos e estatutos do Senhor, bênção, felicidade e paz. Ora, a teologia seguinte ao Deuteronômio quis exatamente corrigir esse problema. Porque, percebam, Israel foi para o exílio babilônico. Israel percebe que não consegue sempre cumprir a lei do Senhor. Então, Israel permanece sempre em ameaça de maldição, ameaça de desgraça. Ora, se eu não consigo cumprir plenamente a lei do Senhor, eu estou constantemente debaixo da ameaça de maldição. Essa foi uma das descobertas de São Paulo. E aí começa a mudar também a concepção de Deus. Então, Deus nos ama independentemente de nós conseguirmos ou não cumprir a lei mosaica. Deus nos ama porque o seu Filho Jesus, de modo absolutamente gratuito e bondoso, de modo assimétrico, doou a vida na cruz por nós. Então, já entra em cena outro elemento importante que colabora e dialoga com o Deuteronômio. É a teologia da graça. É a teologia da bondade unilateral de Deus, assim digamos. Então, acho que aqui está uma crítica forte do Novo Testamento, de Jesus, de Paulo, ao livro do Deuteronômio. A mesma coisa em relação à bênção e maldição. O justo é abençoado, o ímpio é amaldiçoado. E é. Esse negócio no tempo de Jesus parece que não funciona mais. Funciona numa sociedade agrária, numa sociedade de pequenas comunidades. Quando a sociedade se torna ampla, urbana, até internacional, o imperialismo persa, babilônico, etc., etc., então isso, o tecido social se esgaça e não mais funciona desse jeito. João 9, os discípulos perguntam, Jesus, quem pecou para que ele nascesse cego? Foi ele ou foram os pais dele? Nenhum nem outro. Então, Jesus nos ajuda a sair desse mecanicismo. Justiça, bênção, pecado, maldição. Outro elemento importante, eu já disse, é o conceito de próximo. Ora, o livro do Levítico, com outro tipo de teologia, vai nos ajudar a alargar o conceito de próximo. Para o Deuteronômio, o próximo, o meu irmão, é o da minha etnia, é o do meu clã, é o da minha tribo. O bom samaritano, na parábola do bom samaritano, Jesus vai dizer que o próximo não é mais o do meu clã. O próximo agora é o samaritano. O próximo agora é um estrangeiro, quase como que inimigo. Então, acho que esses elementos são importantes para a gente também alargar a lógica e a percepção do Novo Testamento em relação ao Deuteronômio. E nunca esquecer o evangelho que nós estamos lendo na missa, o evangelho de Mateus. O que é que Jesus faz nos capítulos 5, no capítulo 6 de Mateus? Ouvistes o que foi dito, eu, porém, vos digo. O tempo todo. Ouvistes o que foi dito, eu, porém, vos digo. Então, por um lado, o livro do Deuteronômio tem uma contribuição imensíssima para nós. Mas, por outro lado, Jesus Cristo supera de muito. Ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo. Ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo, odiarás o teu... Eu, porém, vos digo.
Então, este eu, porém, vos digo, aqui está o elemento central da percepção cristã, da percepção de Jesus, e deve ser também a nossa percepção. Isso não tira em nada o mérito do livro do Deuteronômio, com toda essa lógica da justiça social, da solidariedade, do cuidado com os pobres, etc. Mas Jesus faz uma crítica ao Deuteronômio, Paulo faz uma crítica ao Deuteronômio e o supera imensamente a partir de uma perspectiva cristã, especialmente a partir da morte redentora de Jesus na cruz, que é absolutamente assimétrica. Jesus morre por amor de nós para nos dar vida quando nós éramos ímpios e pecadores, diz São Paulo. Acho que isso é fundamental para a gente também compreender a relação entre Deuteronômio e Novo Testamento. É isso mesmo. Então, veja só. Então, o parâmetro para nós é Jesus Cristo. Então, a Sagrada Escritura, a nossa leitura deve ser sempre nessa ótica cristã, como Dom Paulo sempre nos mostrou bem. E quer aproveitar também, quer pontuar aqui a presença, né, do CEBI de Mossoró, do CEBI de Petrolina, né, que está conosco. E aí tem uma pergunta para nos ajudar ainda mais nessa nossa reflexão. A pergunta é de Cátia Cristina, que diz, em sua opinião, o que poderia ser feito nos dias atuais para efetivamente vivermos esse tempo de graça, onde os marginalizados seriam atendidos em suas necessidades? Então, a irmã Isabel poderia nos ajudar e ajudar a Cátia Cristina, né, nessa sua pergunta. Né? Efetivamente, o que poderia ser feito para a gente aproveitar esse tempo de graça e atender, né, esses marginalizados, esses empobrecidos. Bom, a gente tem na nossa igreja já alguns trabalhos organizados, é importante, né? A gente, como pessoa, claro, como cada cristão, nós temos que ser sensíveis a quem está do nosso lado, a quem Deus nos coloca para ser atendido. Mas o livro do Deuteronômio, também Jesus, ele organizou comunidades, né, as suas comunidades que cuidavam das pessoas. Jesus Cristo instituiu um discipulado que sistematicamente foi acolhendo as pessoas para o seu meio e cuidando delas. No Ato dos Apóstolos, a gente vê essa preocupação que a comunidade em si, ela toma consciência dos pobres que está no meio dela, né, em Atos dos Apóstolos, e serve, né, organiza diaconias para servir. Então, é importante também a gente ter na nossa igreja, nós temos a Rede Caritas, às vezes cada paróquia tem a sua maneira, então é importante também a gente somar forças, né, organizar, estruturar o nosso trabalho de cuidado com os pobres. E não só, né, não só a nível de caridade, mas de assistência social, em tudo aquilo que nós podemos somar forças com organizações. Nós não damos conta, né, de cuidar tudo sozinho. Então, essa importância hoje de se trabalhar em redes, de somar força com outras pessoas, e também, claro, trabalhar na conscientização. Temos que ser conscientes, né, e não endossar certas atitudes de indiferença. O que não pode haver de forma alguma entre nós é a indiferença, que é muito forte, né? Enquanto o Deuteronômio, a Sagrada Escritura, em relação à solidariedade, à partilha, tem todo um fundamento de amar, né? Aquilo que falava-se ontem na live que vocês tiveram, né, esse amor de Deus, que é essa capacidade de estabelecer laços, vínculo com as pessoas, de cuidado, de querer ver o outro. Né? Então, eu vejo que hoje na nossa sociedade o grande perigo, o nosso grande desafio é a indiferença, né, de achar que isso não é problema meu, mas esse é problema nosso, de nós cristãos, né? Então, eu aponto esses caminhos, né? A gente procurar nas nossas comunidades de fé, as organizações que já existem, fortalecer laços. Eu dou só um exemplo, né? A pandemia na minha congregação
nós decidimos, como congregação, veio um pedido da Madre Geral, por favor, irmãs, vocês não só se protejam do vírus, mas façam alguma coisa para os pobres. Então, nós, como irmãs, nós vamos procurar dentro da Igreja de São Paulo quais trabalhos que já existem estruturados que a gente ia fortalecer, e nós decidimos com os moradores de rua, que já existe um projeto articulado na Igreja de São Paulo. Então, nós decidimos fortalecer esse trabalho. E eu penso que no Brasil há tantas iniciativas que surgiram. E é isso, né? A gente somar forças junto com os outros para a gente amenizar esse sofrimento que está aí. Neste mês de setembro, a gente também celebra São Vicente de Paulo, né? O grande patrono aí da caridade, das obras sociais. E é muito interessante, lá no século XVII, onde ele foi atuar, ele teve essa preocupação de fazer uma caridade organizada, né? Então, isso que a irmã Isabel coloca para a gente, é de que é preciso a gente unir força, é preciso a gente estar organizado para que, de fato, a gente possa. E a igreja, ela oferece isso para a gente, né? A nossa comunidade. Então, é preciso a gente conhecer as iniciativas da comunidade e a gente vai descobrir como a comunidade concretiza isso no seu dia a dia. Então, o Ademir Guedes, ele vai dizer para a gente o seguinte, ó: abre a tua mão ao irmão, é o princípio ético que norteia todo o livro do Deuteronômio. Pode-se dizer que Jesus assume de modo mais radical esta ética nas bem-aventuranças como revelação definitiva? Então, Dom Paulo. Não tenho absolutamente nenhuma dúvida disso, Ademir. Muito obrigado pela pergunta. Eu já toquei nesse tema antes, mas acho muito importante a sua pergunta. Então, veja, irmã Isabel disse uma coisa, não nessa última fala, um pouco antes, muito interessante. Irmã Isabel disse, os mais de 120 mil mortos pela pandemia não são números, são histórias, são memórias, são relações, são laços afetivos, são pessoas. Ontem, por exemplo, saiu um dado muito interessante. A queda do PIB no segundo trimestre de 2020. O PIB brasileiro caiu 9,7%. Nós estamos entrando praticamente numa situação de retração profunda. A economia retrocedeu aos dados de 2009. Mas isso não são números. Isso, na verdade, são pessoas despejadas porque não conseguiram pagar o aluguel, são pessoas que estão com fome nas ruas, são pessoas que deixaram de estudar, tinham os filhos numa escola particular, tiveram que tirar, não conseguiram manter nem os filhos estudando numa escola pública porque não conseguem mais comprar farda, ou cadernos, ou livros, ou sei lá o que. Então, esse não é um dado frio, é uma realidade vivencial, cotidiana. Ontem também saiu um dado muito interessante. O salário mínimo para o ano de 2021, na proposta do governo, é de 1.067. Ora, esse salário mínimo é sem nenhum aumento real diante da inflação. Junte esses três dados que eu acabei de dar. Mais de 100 mil mortos na pandemia, queda de 9,7% no PIB do segundo trimestre e salário mínimo sem aumento real diante da inflação. Aqui há milhões de vidas que vão pelo ralo, pessoas concretas que nós conhecemos, histórias concretas de pessoas que padecem, que vão sofrer, que vão ser pauperizadas, empobrecidas, endividadas. Não temos mais o estatuto antigo da escravidão, no sentido técnico da palavra, mas são pessoas que, de modo, digamos, simbólico, caem num sistema profundo de escravidão. E aí, então, a pergunta do nosso irmão
sobre Jesus e o Deuteronômio. Irmã Isabel disse de modo muito brilhante como Jesus e as comunidades cristãs primitivas, no livro dos Atos, por exemplo, resgatam essa intuição fundamental do livro do Deuteronômio. Abre a tua mão ao teu próximo. Só que Jesus, nas bem-aventuranças de Mateus ou nas bem-aventuranças de Lucas, Jesus reflete a partir dessa outra lógica. Eu vou usar uma palavra um pouco difícil para algumas pessoas. O livro do Deuteronômio, apesar de tudo, ele é etnocêntrico. Então, ele pensa a partir do clã, ele pensa a partir da família largada, ele pensa a partir da tribo, ele pensa a partir do israelita. O livro do Levítico, no capítulo 19, versículo 18, quando nos dá o grande mandamento da ética universal, é a regra de ouro da ética universal. Neste sentido, o capítulo 19, versículo 18 do Levítico já é muito mais abrangente, muito mais aberto. E Jesus leva essa reflexão para um nível ainda mais amplo, mais abrangente, mais universalístico. Como disse, o cristianismo não é somente um humanismo. O cristianismo não é somente uma ética universal ou a regra dourada da ética universal. Jesus tem elementos muito mais profundos que remetem exatamente ao mistério da cruz, da salvação, da redenção. Mas, sem sombra de dúvidas, Jesus ajudou as suas comunidades, os seus discípulos, e nos ajuda a nós hoje a guardarmos aquilo que é mais precioso, como foi dito no primeiro dia, guardarmos o perfume precioso do livro do Deuteronômio, mas, ao mesmo tempo, colocar tudo isso à luz da lógica, à luz do pensamento, à luz daquilo que Jesus propõe como ética universal e como salvação para a humanidade. Uma coisa muito simples, eu concluo a minha fala sobre esse assunto com essa palavra. Em todas as comunidades e paróquias onde eu trabalhei, eu sempre descobri que havia um desequilíbrio entre aquilo que eu chamo as três pernas do tamborete da nossa fé. Existem as três pernas do tamborete da fé. Pensa num tamborete de três pernas. A primeira perna é a liturgia. É o culto, o louvor de Deus, o canto litúrgico, os sacramentos, a vida de oração, etc. Digamos, a espiritualidade, a mística, como queiramos chamar. A segunda perna do tamborete é a palavra. E aqui entra a catequese, a formação, o estudo teológico, todos os ministérios que trabalham com a Bíblia Sagrada, com a formação, com a catequese, com a teologia, etc. A terceira perna do tamborete é a caridade, a justiça social, a ética, é a dimensão pastoral. Qual é um dos grandes problemas na nossa igreja e em algumas outras igrejas cristãs? Há um desequilíbrio entre estas três pernas do tamborete. Isto é, exatamente o que está dizendo agora a auditora. Precisamos unir fé e vida. Isto é, se você só tem a perna do tamborete da liturgia, o tamborete cai para um lado. Se você só tem a palavra, o tamborete cai para o outro lado. Se você só tem a caridade e a justiça social, o tamborete cai para o outro lado. Então, uma grande tarefa nossa seria dar um maior equilíbrio a essas três dimensões da vivência de fé, que são dimensões fundamentais da vocação batismal. A dimensão sacerdotal, a dimensão profética e a dimensão régio-pastoral. E aqui eu diria é fundamental, imprescindível e urgente conhecermos muito mais a doutrina social da Igreja. Conhecer o pensamento social da Igreja Católica, da Rerum Novarum de Leão XIII até a Laudato Si do Papa Francisco recentemente. Os discursos do Papa, por exemplo, na Bolívia, os famosos 3 T's, terra, trabalho e teto.
o Papa Francisco elabora uma doutrina social impressionante. Mas não se trata simplesmente de compreender doutrina social, se trata de assumir isso como projeto existencial, como a irmã Isabel disse de modo tão belo. Precisa sair pelas mãos e pelos pés o conhecimento da doutrina social, essa vinculação entre fé e vida, a compreensão do Deuteronômio, a compreensão do Evangelho, dos Atos dos Apóstolos. Isso deve se tornar um estilo de vida e sair por nossas mãos, por nossos pés, pelas nossas relações, pelos nossos compromissos, pelas nossas opções. Aqui está um grande programa para a igreja, para as igrejas cristãs, nestes próximos anos. De fato, é preciso a gente estar, viver nossa fé de modo integral, né, como São Paulo nos coloca. E aí o objetivo justamente desse mês da Bíblia, quando a igreja, né, há quase 50 anos vem com a proposta desse mês da Bíblia, é para que a gente comece a queimar o coração, aquecer o coração, para que a gente possa se voltar para a palavra e que a palavra possa animar a nossa pastoral, possa animar nossas vidas. E aí a proposta para esse mês é que a gente vá, reúna o nosso grupo, reúna a comunidade e vá vivenciando esse mês através dos subsídios que a gente tem, que a igreja preparou, né, que tanto o CEBI como as outras editoras, as editoras católicas prepararam para a gente vivenciar esse fundamento. A irmã Isabel poderia também, dentro dessa sua dinâmica, né, missionária, né, poderia partilhar com a gente, né, um pouco, né, como animar dentro, ela que teve assim uma caminhada, né, sobretudo com essas minorias, com os indígenas, né, e tantos outros grupos, como é que a gente pode animar na nossa pastoral, fazer essa animação bíblica da pastoral? Acho que nós podemos, essa noite foi muito rica, né? Acho que a nossa reflexão aqui, tudo que está acontecendo com vocês essa semana, a palavra de Deus nos provoca, nos interpela, nos questiona e nos leva para a ação. Se eu tenho que trazer algo da minha experiência missionária em termos de solidariedade e partilha, eu trago os 3 anos que eu vivi na aldeia indígena com o povo ticuna, que na sua simplicidade de ser povo vivia plenamente a solidariedade. A gente pensa que é impossível, mas não é. Quando se tem um projeto de vida, de sociedade, de organização, a solidariedade é possível. E nesse povo eu aprendi algo tão importante, que quando havia, por exemplo, uma festa, um indígena que tem um peixe, que ele conseguiu um peixe gostoso, um peixe assado, uma carne, ele não consegue comer e deixar o outro olhando. É ridículo para eles. Ele nem consegue fazer isso. A alegria está em comer juntos, em partilhar tudo aquilo que tem. Então, às vezes a gente via alguém que tinha uma sorte de ter lançado a rede, trazer uma canoa de peixe, e ele não precisava de tudo aquilo. E ele chegava na beira do igarapé e partilhava com as pessoas. As festas, eu me lembro que uma vez o meu grupo de jovem ganhou uma competição, nós fizemos uma música em ticuna para Nossa Senhora, eles foram para a cidade e ganharam o festival, e nós estávamos na construção de uma capelinha, e eu pensei, eles vão usar esse dinheiro para a construção da capela. Que nada, chegou na aldeia, festa para todo mundo. Então, eu trago esse exemplo muito vivo na minha memória de um povo. Se fala tanto hoje dos povos originários que têm tanto a nos ensinar, e se existe uma coisa que eles têm para nos ensinar é que a alegria está quando a gente partilha, quando a gente coloca todo mundo como irmãos, como iguais, né? E o que é meu é do outro. E aquilo que São Francisco disse, há mais alegria em dar do que receber. Como é bom a gente estar na posição de quem pode partilhar, né? Então, acho que é essa que deve ser a alegria que nos deve motivar nessa situação, de olhar para aqueles que realmente precisam da nossa partilha. Acho que o que nós temos que melhorar muito, claro, naquilo que Dom Paulo já disse, né, nós voltarmos, talvez, a equilibrar o nosso profetismo e denunciar o que de nós e trabalhar
para que, de fato, haja uma reta distribuição dos bens, né? Eu já disse isso em outra live, os supermercados na pandemia estão plenos de alimentos, né? Mas o que tem é uma má distribuição, porque nos falta essa consciência social que aquilo que produzimos é de todos e não de alguns, né? Nossa sociedade muitas vezes preza muito mais para se orgulhar de ostentar o acúmulo do que a partilha, mas não é isso que a palavra de Deus nos convida. A palavra de Deus nos convida para abrir a mão e partilhar. E é isso mesmo, e aí estamos já chegando ao finalzinho desse nosso encontro. Já obrigado a você que nos acompanhou até aqui. E agora, Dom Paulo, suas palavras de animação para nós, assim concluindo assim esse nosso encontro. Então, eu fico muito edificado quando eu escuto o testemunho tão bonito de irmã Isabela. Já falou algumas vezes para nós nas nossas reuniões na CNBB, e é algo tão belo, porque não se trata somente de conhecer, trata-se de fazer experiências. E quando, em 1947, se começou a pensar a celebração no último domingo da Bíblia, no último domingo de setembro, como o dia da Bíblia, e mais adiante, em 76, mais ou menos, quando a Arquidiocese de Belo Horizonte espalhou essa experiência e resolveu criar e começar o mês da Bíblia inteiro, como setembro, exatamente por causa do dia também de São Jerônimo, no dia 30, o que se estava pensando? Se estava pensando que a palavra de Deus no livro inspirado, fosse motivando a nossa existência toda, com essa força, com essa luz, com esse gás, com essa energia, para nós termos as mesmas atitudes daquele que é a verdadeira palavra. Bento XVI diz isso na Verbum Domini de modo tão belo. Nós começamos com o livro, e por meio do livro, que é a palavra inspirada, canônica, nós precisamos chegar àquele que é a verdadeira palavra, Jesus. Então, Jesus é quem vai criar em nós todas as energias para vivermos o grande ideal proposto por Ele, animarmos a nossa ação missionária, a nossa atuação social, a formação, toda a catequese, toda a liturgia vai sendo performada, vai sendo guiada pela força de Jesus, que é a verdadeira palavra do Pai a nós. Então, a animação bíblica da pastoral, isso tanto acontece em coisas concretas e cotidianas, com grupos de oração, grupos de leitura orante da palavra de Deus, círculos bíblicos, semanas bíblicas, como essa, uma semana de estudos bíblicos, etc. Mas é muito mais do que isso. Então, a animação da vida com a palavra de Deus, a animação da missão com a palavra de Deus, não se trata apenas de fazer coisas. Se trata também de permitir que Cristo Palavra crie um estilo novo na nossa existência. Cristo Palavra nos transfigure para nós sermos e vivermos fundamentados nele, que é a verdadeira palavra. Então, quando isso acontece a animação da nossa existência toda com a palavra do livro sagrado, que é a Bíblia, mas, sobretudo, com a palavra única e verdadeira, que é o próprio Cristo. Trata-se de um processo de configuração a Jesus. E aí, isso deve acontecer em coisas muito concretas, na vida cotidiana, na experiência da aldeia. Aqui, por exemplo, na Diocese de Garanhuns, eu tenho, no município de Águas Belas, um povo indígena, que é o povo Funiô, com mais de 8.000 índios. Inclusive, eles falam uma língua nativa própria, chamada Iatê. E, recentemente, eu fui lá celebrar com eles a abertura do Ouricuri. O Ouricuri
é o retiro que todos os anos eles fazem de 3 meses. Então é muito bonito essa convivência com o povo funiô, aprender da cultura deles, aprender da concepção de vida, da concepção de ser humano, da concepção de Deus, como eles compreendem a vida. E os compromissos com as comunidades miúdas, perdidas, nas periferias, nos recantos mais escondidos da diocese, das nossas paróquias. Então, a palavra não pode ser simplesmente algo que nos forma na mente. Deve se transformar em compromisso, em doação, em entrega e em oblação. Como bispo, eu tento dessa maneira, a vida inteira eu me dediquei de certo modo à palavra de Deus, à Bíblia Sagrada, desde o período de seminarista, estive vinculado ao CEBI, depois fiz a formação específica como biblista, sempre estive vinculado ao mundo da formação, do ensino da teologia, mas também da assessoria e da presença em grupos muito miúdos. Então é muito interessante que um bispo possa ir para o seio de pequenas comunidades, muito pequenas, e gastar tempo com um grupo pequenino de 10 pessoas, 8 pessoas, 9 pessoas, 10 pessoas. Isso é muito importante. E aí vai acontecendo a beleza da palavra de Deus que vai criando comunidade, que vai gerando, de fato, comunidades eclesiais missionárias, comunidades eclesiais que unem fé e vida, comunidades que se comprometem com a construção de um mundo novo e de um mundo melhor. Eu agradeço imensamente à Arquidiocese de Olinda e Recife, mando um abraço ao meu querido irmão, Dom Fernando Saburido, a todos vocês que estão na coordenação dessa semana, e agradeço imensamente pelo convite e pela também possibilidade de compartilhar um pouco da minha vida, das minhas reflexões e da minha experiência com a palavra de Deus no livro, mas com a palavra de Deus, sobretudo, que é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Nós que agradecemos, Dom Paulo, a sua preciosa contribuição e, particularmente, nós, como paulinas, dizemos que estamos à disposição para dar continuidade às nossas parcerias na formação no campo da catequese, da liturgia, e aí voltar à sua querida diocese, de Garanhuns, que nos é tão cara, que temos grandes amizades, e sempre que a gente vai, somos bastante acolhidos. Irmã Isabel, poderia dizer para a gente, dar uma mensagem assim para a gente já estamos em vias de conclusão. Foi uma alegria estar com vocês, Claro que eu gostaria de estar presencialmente aí nessa diocese. A minha congregação teve uma irmã aí dessa diocese, infelizmente faleceu muito jovem. Mas é uma bela iniciativa e fico muito feliz de estar com vocês essa noite. Foi muito enriquecedor eu ouvir as reflexões de Dom Paulo, as de vocês, e faço votos, e como assessora da CNBB me coloco à disposição de outros momentos que forem possível. Eu também, como Dom Paulo, dediquei grande parte da minha vida como missionária, anunciando a palavra de Deus na China por 13 anos, depois no Amazonas por mais 3, e nem sonhava de estar na CNBB, mas isso, a palavra de Deus é uma riqueza tão grande, é uma história que nós estamos partilhando aqui. Voltamos lá no tempo do Deuteronômio, vendo esse povo que se reconstrói, que não tinha a plenitude da revelação ainda, mas que em Jesus se fez a ação plena, e nós carregamos essa história, e essa é a nossa missão, de levar adiante tudo isso. Então, meu muito obrigado. Fico feliz de, nessa noite, ter passado essa hora e meia com vocês, refletindo a palavra de Deus. Eu tenho a palavra de Deus também muito longa, Minha mãe, com 9 anos de idade, me botou para ler uma Bíblia, e então é essa paixão também que eu tenho pela palavra de Deus, e eu acredito que ela, quando a gente se deixa interpelar por ela e se transformar, nós nos tornamos verdadeiros discípulos de Jesus.
Vamos então aplaudir em Libras. É assim? Obrigado a Jaqueline também. Obrigado a Jaqueline, né, a equipe que proporcionou, né, esse momento de integração com nossos irmãos, né, trabalhou aí na interpretação. Mas aí a nossa semana continua, né? Obrigado, irmã Isabel. Foi uma alegria muito grande conhecê-la, né, ouvi-la, Dom Paulo também. Mas amanhã a gente continua a semana, né? Amanhã nós temos o nosso 4º encontro, né, que tem o tema Cuidar do Empobrecido, o estrangeiro, o órfão e a viúva. Então, fazendo ressonância ao que a gente já começou a refletir hoje. E quem estará conosco amanhã? Dom José Antônio Peruso e Dom Sebastião Gamileira, né? Então nós vamos ter então amanhã uma mesa ecumênica, né, para refletir, né, essa dimensão bíblica. E aí você é convidado a estar conosco, né, nesta semana, amanhã o nosso 4º encontro, né? E também, durante esse mês, você é convidado a aprofundar mais ainda. Então tem um convite também de Paulinas. Eu faço parte da equipe, né, de Paulinas de formação, e a gente tem uma que trabalha a formação de catequese, liturgia, comunicação, e também nessa área bíblica. E aí estamos organizando, a partir da próxima semana, também formações, né, e aprofundamento também, né, na dimensão bíblica do livro do Deuteronômio. Então começamos na próxima semana, na quarta-feira, pela rede social de Paulinas Recife, então lá, tanto o Facebook, Paulinas Recife, como também pelo Instagram. Então, você é convidado também a nos acompanhar. Então, obrigado bem especial a cada um de vocês que nos acompanhou, está nos acompanhando, né? Um obrigado bem especial ao pessoal da técnica aqui que nos ajudou nessa dimensão, né, de fazer com que a gente possa cada vez mais ser igreja, né, vivenciando essa dimensão eclesial. E aí, foi uma alegria muito grande estar, né, com todos vocês, e esperamos nos encontrar outras vezes. Forte abraço e a gente se encontra. E nos unimos, estamos unidos na palavra de Deus, e a palavra de Deus que nos conduz, e aí a gente se encontra, né, na nossa fé, na nossa vida, e como dizia uma amiga minha religiosa, nós nos encontramos na Eucaristia, que é o ponto que nos une. Então, um abraço e até a próxima, se Deus quiser. Muito obrigado, um abraço a todos. Um abraço. Um abraço, querida irmã Isabel. Um abraço, Tchau, Dom vocês. Jackson. Muito obrigado. A gente se encontra.